Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a bordo do Tá No Ar Podcast, que eu sei que já é o seu podcast favorito e se não é, vai ser, porque hoje nós temos um casal aqui que já esteve, nós já tivemos essa ilustre presença aqui dos dois, mas eles voltaram hoje para um papo diferente, vamos falar de várias coisas nesse podcast, mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores oficiais, que é a nossa empresa de educação, a Via Prep e a Via Prep Business. Fala aí, Alvin. Eu que vou falar dele? É. Tá bom. Esse cara aqui, ó, tá no ar aí o táxi preto blindado. Esse cara leva a gente pra todo lugar, São Paulo, região, Indaiatuba, interior, tudo com muita tranquilidade, segurança, conforto e o tal dos snacks que ela adora. É, o tal do serviço de bordo. Olha, gente, é diferenciado. Aliás, começaram a perguntar, né, dele, né? Começaram. Me mandaram 2 mensagens querendo saber do serviço Aliás, do seu inclusive, Márcio. tá interessado em colocar sua marca aqui no Tá No Ar Podcast? Manda mensagem no direct pra gente, vai ser um prazer te atender. Exatamente. E vamos lá, vamos falar um pouquinho dos temas de hoje. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre liderança, gestão, IA. Será que tudo isso tem a ver, esses temas? Tem correlação? Fala aí, Fabrício e Kelly. Sejam muito bem-vindos novamente. Obrigada, Jéssica. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos lá. Muito obrigado. Fico lisonjeado em participar mais uma vez. Sempre agradeço. muito polida, né? Sempre. Eu agradeço e espero atender. Eu quero fazer um pedido para o Alvin. Hoje eu tô cheia de surpresa. Não começa. Eu quero que você comece na cabine do avião. Como que você vai, senhores? Ela é curiosa, ela tá me mandando perguntinha toda hora na caixinha de perguntas agora. Senhores... Você quer um speech? Ela quer um speech, é isso que ela quer. Vamos começar hoje com um speech padrão. Senhoras e senhores A Via passageiros, sejam Prep. bem-vindos a bordo do Tá No Ar Podcast. Aqui nós temos uma hora de episódio mais ou menos, com destino a sei lá onde. Aproveitem o conforto e a segurança que a nossa comissária de bordo, Jéssica, vai passar para vocês, principalmente antes dos snacks. Tenham todos uma ótima jornada. Ih, Tá vendo? É isso aí. Ele ainda sabe. Adaptação na hora, tá vendo? Muito bom, muito bom. muito bom. Vamos mandar bomba de IA logo no início? Vamos. Vamos. Quando a gente estava começando a fazer nossos treinamentos e tudo mais, que envolve muito liderança, que a gente vai falar sobre hoje, mas surgiu o conceito do CRM da aviação que a gente usa. Foi até para uma roda de bate-papo com uma pessoa relativamente grande no mercado. Relativamente não, ela é enorme no mercado, né? Olha, eu relativizei nada a ver agora. Exatamente. Foi mal, Luanzinho e Isabela. E uma das vertentes era trazer essa filosofia nossa de gestão de conflitos e tudo mais para algum sistema de IA que pudesse fazer tudo isso automaticamente. Vamos antes. O que é o CRM? Não, porque às vezes bom, o pessoal vamos lá. não Sim. Legal. entende, né? Não sabe o que é Isso. CRM. De forma resumida, para leigo tentar entender. Corporate Resource Management. Basicamente, é tudo de recurso que a gente tem, seja humano, material, sistêmico, enfim, para que a gente consiga organizar tudo de uma maneira muito clara, principalmente em momentos de estresse, conflito, a gente fala o tempo todo, né? Isso. Se a gente, por um acaso, piscar e fizer alguma coisa errada, a gente mata todo mundo. Exato. Então, esse negócio está muito intrínseco na nossa resolução de conflito o dia inteiro. Mas você acha que a IA vem para tentar substituir a nossa análise, por exemplo, outros comissários, dentro de uma situação de crise a bordo, ou não? Você acha que dá? É automático demais? O fator humano sempre vai ter que ser levado em consideração? A IA vai substituir o homem ou não, galera? Vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho. E o que acontece? A IA é algo que está evoluindo muito rápido. Aliás, cada dia que você acorda, tem uma novidade com relação à inteligência artificial. A gente falando de CRM é algo muito amplo. E muita gente até nem conhece exatamente tudo que um CRM é capaz e é possível. Eu vou falar muito mais em relação a uma empresa que precisa de clientes. Tá. Controla clientes, tá? Até para ficar mais fácil na visualização. Isso no CRM de vendas para empresas corporativas. Isso, Perfeito. exatamente. Para você... Então, o CRM, ele vai ser aonde você vai criar as cadências, você vai organizar esses clientes, você vai fazer follow-up, criar agendas, controlar orçamentos, demandas e assim por diante. Que é o que você estava falando exatamente. A IA vai substituir o CRM? Hoje não. Ela vai agregar dentro do CRM, tá? E eu vou falar o porquê que eu vejo assim.
Hoje, eu enxergo a IA como um complemento de qualquer necessidade. Ela já vem substituindo muitas coisas? Vem. Mas para que isso aconteça, ela precisa de um estímulo. Ela não aprende nada sozinha. Sim. Salvo exceções. Existem situações que ela já vem, vamos dizer, ensinada. Direcionada, né? Direcionada, tá? Mas eu costumo dizer, e eu até quero que daqui uns dias isso caia por terra, mas hoje a IA ela tem duas vertentes. Ela vai substituir tudo aquilo que é operacional, Tá. que não precisa de estratégia humana, não precisa de uma interferência humana. Então, vamos dizer, o atendimento um call center, esse tipo de situação tem uma tendência da IA substituir. Tá. Mas aonde envolve estratégia e necessidade de inteligência humana ou condução de tomada de decisão, ainda não é possível. Por que eu falo isso? Vamos pensar no... Eu estou puxando para o lado que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com estratégia de vendas. Sim. Nós trabalhamos com tráfego pago, que nada mais é o quê? Aumentar as vendas com anúncios na internet. Ponto. Sim, simples assim. Agora, a regra de negócio, quem é que sabe? A IA ou o Fabrício, ou o Dimix, ou o Alvin, ou a Jéssica, ou a Kelly? Entendeu? Sim. Por quê? A IA ela só vai entender a sua regra de negócio a partir do momento que você alimentar ela. Então, tudo isso é uma consequência. Então, nesse momento, a gente está desenvolvendo. Ah, Fabrício, mas existe uma história que a IA ela vai substituir o ser humano e ela vai gerar vários robôs e os robôs eles vão se autoalimentar. Ah, quebrou um robô, ele mesmo vai ajustar. Pode ser. A minha esposa é dessa linha aí. Pode ser. Mas eu ainda acho que não. Não é, estamos nesse momento. Está evoluindo muito rápido. Mas por que eu estou falando isso? Porque ainda precisa do ser humano. E eu acredito que o ser humano vai ser necessário estrategicamente. Eu acho até porque... Em qualquer momento. Você falando com essa relação, a IA ela pode ser tendenciosa. Porque, assim, você e o brasileiro, 90% dos brasileiros não sabem interpretação de texto, concordam, né? Então, assim, você vai colocar aquilo na IA que você entendeu. Não quer dizer que é o certo, porque cada um tem um universo paralelo dentro de si. E muitas das vezes você pode alimentar uma IA com uma informação que está na sua cabeça. Entende? Então, ela vai direcionar para aquilo que você... Ela está enviesada. Ela está tendenciosa. Então, assim, não quer dizer que eu posso criar a melhor IA do mundo com todas as informações, mas quem disse que é a informação correta? E eu acho que esse ponto é que vai pegar muito daqui para frente. Porque hoje tem um movimento muito grande de tipo, tudo é inteligência artificial. Todo mundo. Adolescente, adulto, tal. Mas qual é o momento que você vai parar e vai pensar no que... Isso é realmente verdadeiro? Sabe? Esse questionamento, porque assim, eu acho que é uma tendência de tipo, tudo está sendo perguntado para IA, tudo está sendo relevante, mas até onde o meu senso cognitivo diz, vamos avaliar essa informação? Entende? E quando você traz para dentro do avião, é a mesma coisa, do tipo, se você pegar uma inteligência artificial... Falar que o avião é uma inteligência artificial, porque ele consegue pousar e decolar sozinho. Hoje em dia, sim. Ele consegue fazer várias coisas. Então, assim, se não tiver alguém por trás, se der uma falha, digamos assim, que a IA pode falhar. Sim. Se tiver uma falha, alguém tem que conduzir. E é onde entra o humano. Então, assim, eu acho que não vai ter esse domínio nunca, porque a gente sabe que as coisas falham. A máquina pode falhar. Tudo bem que... Na aviação, a gente sabe, por conta de estudos, por conta de estudos e vindo do CRM, por isso foi criado o CRM, que aí 70% dos acidentes aéreos são falhas humanas ou a falta de conhecimento humano. Beleza, mas mesmo assim, o avião ele falha, e quando ele falha, alguém precisa estar lá para corrigir. Exato. E você falou um negócio que é onde que eu ia entrar exatamente agora.
O que acontece? Eu acredito que não vai substituir, ela vai gerar novos empregos, novas funções. Vai trocar o jogo. Exatamente. Então, por isso que Legal. o pessoal... Fabrício, o supermercado vai acabar com os caixas. Não, vai substituir. Os caixas vão ficar autônomos, vão ficar... E vai ter o quê? Tem que ter uma supervisão. E quem vai fazer a supervisão? A IA? Exato. Entendeu? Então, tudo isso porque na tomada de decisão tem que ter um ser humano. Exato. E a facilidade, né? Se a gente for comparar com a aviação, do tipo, é o que você tá falando. Vai substituir caixa? Vai, porque vai ser mais fácil, um processo mais rápido. A mesma coisa. Sim. Você não vai sair daqui de Campinas de carro até Manaus. Você vai levar quanto tempo? O avião tá aí para facilitar as coisas. Exato. Então, é um processo de desenvolvimento que é natural do ser humano. Então, é para facilitar, não é para tirar o emprego de ninguém, até porque todo mundo tem que se desenvolver de alguma forma e a IA tá aí para impulsionar isso, né? É isso aí. Hoje, eu posso dizer que eu sou hard user de IA. Imagina, nem sabia disso. E aí, o que acontece? Só que eu não fecho os olhos para tudo que a IA me traz. Exato, esse é o ponto. Tá? Então, eu vou falar o que eu faço hoje. Às vezes eu tinha algumas demandas que levavam 1 dia, 2 dias para fazer, e às vezes agora eu levo 2 Facilidade. horas. Aham. Só que eu uso a IA como se fosse um assistente, É isso aí. um colaborador da minha empresa. Uhum. Ao invés de eu contratar 4 pessoas, hoje eu vou contratar 1 e as outras 3 eu substituo pela IA. Sim, Mas sob a minha supervisão. exato. Então, isso é o que muitos empresários estão fazendo. Agora, está acontecendo um problema muito sério no mercado que as pessoas estão fechando os olhos. A IA falou, Isso. é regra. É isso aí. E não pode. Exato. Isso aí eu estou falando porque eu já vi muita coisa errada vindo de IA. Porque ela acaba sendo tendenciosa, como você falou. Uhum. E querendo ou não, ela busca, dependendo do tipo de IA que você está usando e como você está usando, ela busca informação na web. E na web tem coisas boas e coisas ruins. Exato. É Então, terra de ninguém, né? É terra de ninguém. Por Ainda isso é. que entra os agentes de IA. Então, vamos falar de IA, assim, por uma escala. Grandes empresas. Tá. Grandes empresas estão trazendo para a IA para dentro Aham. das operações. Então, desde a aviação até um marketplace, até uma empresa de multinacional de bebidas, a IA está sendo colocada internamente. Sim, Por quê? Essa IA, ela precisa ter controle. sim. Então, essa IA é alimentada, por enquanto, por humanos. Uhum. Então, para que ela seja mais precisa, ela vai precisar ser alimentada de dados, de informações. Uhum. E isso vai fazer com que ela traga previsões melhores do que você está pedindo. Sim. E aí vem a questão do assistente. Aí eu vou ser bem polêmica aqui. Amo. Na internet. Cadê a fogueirinha? Na internet. A gasolina tá aqui, ó. O diferente daqui para frente vai ser o humano. Não a inteligência artificial. Gostei desse corte. Porque muitas pessoas vão ficar replicando o que a Exato. IA está trazendo para elas e E já estão, né? já. E o que o ser humano vai trazer de diferente vai ser o diferencial. Aí eu vamos falar da IA aí na experiência de vocês, no mundo de vocês. Na aviação, eu acredito que a IA vai ajudar, sim, a melhorar aquele checklist que o humano tinha que fazer. A IA vai começar a trazer algumas informações. Ó, você esqueceu disso, você esqueceu esse. Já é assim hoje. Né? Já é assim. Hoje, trazendo um pouco da história, né? Antigamente tinham 3 pessoas na cabine de um avião. Comandante, copiloto e o flight, que a gente falava, que era o engenheiro de voo. Ele cuidava dos parâmetros de motor. Basicamente isso. Às vezes é o cara que dava potência para decolar enquanto os pilotos estavam focados ali na linha reta. Esse cara não existe mais, porque os parâmetros de voo foram embutidos dentro dos painéis. E aí envolve ergonomia nova, sistemas novos e tudo mais. E aí quando a gente traz pro Airbus, que é o avião que eu voei, por exemplo, ele é responsivo, que fala, né? Falhou o motor, parou o motor, vamos resolver. Ele te fala ação por ação. E automaticamente, quando você executa aquela ação, aquele item dali some do checklist. Então, se você não executou, ele vai ficar te lembrando ali. Então, normas, procedimentos, direcionamentos, sistemas e tudo mais já estão embutidos.
Eu não vou dizer que é impossível, porque a gente tá falando de seres humanos, né? Mas é quase impossível você não executar tudo que tá ali. Se você não executou, a chance de você ter esquecido é muito grande. Ou falta de conhecimento, né? Mas Que a aí gente entra num entra- outro loop, É. porque assim, não é porque eu errei que eu sou o culpado. A gente traz o CRM, inclusive, traz para uma análise superior. Muito. Às vezes, quem tá ali na ponta é só o culpado de toda uma cadeia que já vem errada lá de cima. E aí, quando a gente traz para esse pensamento, o culpado é sempre o líder lá de cima. Então, o ser humano, comissário, copiloto, aqui a gente falha, a gente leva a tragédias, etc e tudo mais. Mas quem não garante que não seja uma culpa do cara lá de cima que determinou como eram as diretrizes, etc, etc. Imagina um líder, por exemplo, que usa IA para replicar. E ele não confere. Exato. E aí ele quer que o funcionário dele acerte. E ele nem tá vendo que isso tá totalmente errado, porque ele alimentou a IA de uma maneira diferente, não conferiu, distribuiu e deixou o pessoal se lascar, por assim dizer. Mas isso acontece o tempo todo e nem com relação a isso, né? A liderança também. Às vezes a gente foge um pouquinho da IA que a gente está falando, mas em relação à liderança. E a gente tem casos que já observamos sobre isso. A pessoa acha que ela é um bom líder, repete uma coisa que não é liderança e acha que as pessoas têm que responder aquilo. Então, em qualquer situação, falando de negócios ou IA, é enviesado. Tem essa coisa do ser humano que ele vai trazer dele embutido e vai colocar em outra pessoa, né? E aí eu acho forte o que você falou e eu concordo agora, depois dessa análise. O diferente Totalmente. será o ser humano. Até será porque- ser humano. Porque, vamos falar um pouquinho de liderança. Um dos maiores erros hoje, quando você conversa com consultores de RH, Sim. um dos maiores erros hoje das empresas, que ainda acontece, é você pegar uma pessoa muito técnica e colocar ela num papel Totalmente. de liderança. Totalmente. E não desenvolver a liderança. Então, Concordo. e isso acontece o tempo todo, porque existe uma confusão entre ele ser um bom funcionário e ele se tornar um líder. Habilidades técnicas, Isso. interpessoais e tudo mais, perfeito. Soft skill e hard skill. Então, quando a gente olha para o desenvolvimento de liderança, principalmente os cursos que eu fiz, você tem que saber qual é o seu perfil, em primeiro lugar, Exato. e qual é o perfil da sua equipe. Porque é você que vai entender que as pessoas são diferentes. E na sua equipe você tem pessoas de vários perfis, e você precisa ter pessoas de vários perfis. Então, o que acontece hoje é, as pessoas estão confundindo as coisas. E, como que eu devo falar com esse meu funcionário? Mas a IA não conhece seu funcionário. E nem você. Porque quando a Entendeu? pessoa chega para uma IA e pergunta como falar com outra pessoa, ela não conhece a pessoa. E aí a IA não tem como responder. Mas né? as que ela vai ser? pessoas- Genérica. Exato, genérica, exatamente. As pessoas estão achando que a IA vai dar todas as soluções. Não, ela vai te trazer dados, informações, te dar um direcionamento, ser seu conselheiro, mas ela não vai conseguir fazer algo que a IA vai conseguir pegar um ser humano que é procrastinador e fazer ele não ser procrastinador. Jamais. Na verdade, eu acho que vai potencializar isso. Exatamente. O que mais tem é gente usando a IA para desenvolver produtos, desenvolver apostilas e tudo mais, e isso nunca foi para o mercado, por exemplo. Tá lá no sistema da IA rodando. Isso. Então, Exatamente. é potencializador, seja pro bom ou pro ruim. E eu Isso acho que mesmo. nunca vai substituir a relação do ser humano, né? Mas eu vejo aqui assim, puxando aqui para o nosso lado. Então, nós temos nosso CRM de vendas, atendimento comercial. Hoje, a gente está aqui nesse podcast. A nossa IA está atendendo o cliente que chega Tá através funcionando. do tráfego pago. Tá sendo A bem nossa- utilizada A para o que ela foi nossa, desenvolvida. a nossa IA Júlia está lá atendendo o cliente. Beijo, Júlia. Aquele abraço. E aí, a Júlia, ela faz todo esse primeiro atendimento. Quando a pessoa para de conversar com a Júlia, o que acontece? A humana Flávia entra para conversar com essa pessoa. Exato. Porque no nosso negócio hoje, a IA não substitui o atendimento humano 100%. Mas existe algumas situações que a IA já pode entrar. Então, Sim. vou dar um exemplo. Você precisa fazer um aluguel de um carro. A gente estava fazendo uma pesquisa na Localiza. A IA já entra, ela já começa
a pegar informações. Se você já tem um cadastro, se você já locou carro, não locou, ela já tem aquelas informações. Então, ela consegue te dar um atendimento e até chegar a fazer a reserva. Mas, se você sair fora do script que a IA... Eu tava só esperando você falar isso. Se você sair fora do script... Ela já não consegue Ela te já atender. não consegue mais. Então, tudo depende, que é o que o Alvin falou. O que está sendo colocado de diretriz de cima para baixo para que as pessoas utilizem a IA e como essas pessoas devem usar a IA. Que aí vem o papel da liderança de novo. E o que é muito louco, por exemplo, o caso da Localiza. Eu aluguei um carro pra gente ir num treinamento lá no Sparks e tudo mais. Aí, desculpa, eu falei o nome da empresa, não podia. Ah, paciência. Se ela processar, Kelly aqui, ó. Não, mas não falou mal. Falou que Não. não aluga carro lá. Isso. Olha que louco, eu aluguei, aí eu tava indo, toda hora o pedágio tava disparando o alarme, mas tava abrindo. Eu falei, cara, tá com algum problema. Eu entrei no chatbot deles lá pra resolver um problema e eu não consigo chegar a conclusão nenhuma. Eu, com a minha capacidade de ir caçando as informações, eu achei o extrato da cobrança do pedágio que eu vi que tava tudo ok. Tanto é que eu te falei, né? Toma cuidado, Foi. porque essa aqui adora andar chutada, né? Toma cuidado que pode ser que não abra. Mas Mentira, gente. Eu ando super devagar. Ele tá querendo denegrir minha imagem. em teoria, ela não solucionou meu problema. E aí volta mais uma vez para o que a gente está conversando aqui, né? Líderes vão ter que ser cada vez mais empoderados, desenvolvidos. O líder vai ter que entender quem é quem da sua equipe, como você falou, para que os problemas sejam resolvidos. Até porque ela é diferente de mim, que você é diferente de você. Totalmente. O mesmo problema pode ter aqui 4 visões completamente distintas de se Isso. falar, receber e comunicar. Aí eu vou além. Agora Vamos lá. tá começando a ficar Vamos lá. profundo esse negócio. Vamos lá, eu vou além. Gente, o que existia antes do chatbot, antes do WhatsApp? Telefone. Atendimento ao cliente. Call center. Atendimento ao cliente, call center. Vim desse lugar também. Sim. O que acontecia que deixava a gente muito irritado? Você conseguia falar com o atendente na hora? Não, Não consegue até hoje. não consegue. O que está acontecendo? Muitas empresas pegaram o que ela fazia com o telefone e colocaram dentro de um chatbot ou dentro de uma IA. E aí é Continua o que o sem Alvin resolver o falou. problema. Vira um looping sem fim. O meu grande questionamento é isso, porque assim, me irrita. Porque é como ele falou, muitas das vezes quando a pessoa procura o chatbot ou alguma coisa assim, é algo pontual. E aí vem a IA com aqueles padrãozinho de mensagem que eu fico assim, ai meu Deus, me falta paciência, sabe? E é moroso. Exato, e aí leva um tempo, como era no call center também. Então assim, acaba sendo um looping sem fim, ninguém resolve nada. E aí são 2 problemas, né? Eles investiram numa estrutura de chatbot para resolver o problema que não resolve, desinvestiram no ser humano e agora você não consegue falar com ninguém também. E uma coisa muito curiosa que a gente trazendo essa questão da IA ou da automatização das coisas. Na aviação, por exemplo, nós temos o web check-in que foi implantado há pouco tempo, não é muito tempo que existe esse web check-in. E ali a gente tem um grande problema, que para mim, na minha visão de estar nessa profissão há 15 anos, 100% das vezes, 90% das vezes é legal, funciona? Sim. Mas tem os 10% que dão trabalho e que é realmente ali que precisa haver um comissário ou um agente de aeroporto para resolver. Porque a pessoa faz o web check-in, às vezes ela nem sabe o que tem que fazer, ela chega na hora para fazer esse web check-in, só que o que acontece? O check-in, já para quem não sabe, ele é aberto 48 horas antes. Então, quem fizer o check-in primeiro vai conseguir marcar o seu assento lá. Quem chegar em cima da hora vai ficar com o que sobrar. Outra coisa que acontece é, por que esse check-in é aberto em 48 horas? Porque ali ele consegue ter a previsão, mais ou menos, de que aeronave vai fazer esse voo. E aí muda a localização e a configuração dos assentos. Então, assim, a pessoa chega, ela marcou, há 2 meses atrás ela comprou com uma agência de viagens. Aí ela acha que é aquele assento, só que só vai abrir 48 horas. Pode manter? Na maioria das vezes mantém? Mantém. Mas pode haver essa troca em 48 horas. Sim. E aí ela vem nessa ilusão que, esse é meu assento. Ela não fez o web check-in. Ela não sabe. Então, existe ali acaba havendo um conflito nisso. Porque é para facilitar, mas nem todo mundo tem essa informação. Sim. E chega na hora, existe essa frustração da pessoa que marcou 15 assentos com a família e não é mais aquele assento. E aí precisa de alguém para direcionar isso. E a gente só tá falando de assento aqui, né? Eu só entrei no papo do assento. Agora, já que você gosta de polêmica, eu vou devolver a polêmica para vocês. Vamos lá. Vocês acham que o maior limitador da IA vai ser o próprio ser humano ou não?
Ó, Boa pergunta. vamos lá. Boa Cê- pergunta. Não, que eu tenho que me controlar pra não Não, exceder. não, vai fundo, cara. E Manda não falar bala. besteira. O que O acontece? Ricardo edita tudo ali depois. O que acontece? Vocês viram que todo momento a gente falando de IA sempre tem o ser humano na ponta? Sim. O que acontece? Até na questão do call center, o que vai acontecer? Ainda tem muita limitação, tem muitos problemas. Então, eu acredito que vai evoluir. Aliás, eu tenho vários cases de atendimento, solução, que funcionam perfeitamente. Mas eu não posso usar isso como regra. É, generalizar, né? Entendeu? Porque existem muitos ruins. Por quê? A IA ainda é muito nova para muita gente. É. Eu vou falar que a gente faz parte de 1% da população que conhece isso. É verdade. É muito baixo. Galera, A 30 galera- mais aí. Porque a galera hoje usa como... É um fã. É isso aí. É uma... É FOMO. Não posso perder e vou usar também. Entendeu? E então usa, mas não sabe por que usa. É dar um Agora- Google, né? Isso, Antigamente era dar um isso. Google, hoje em dia na IA. E aí o que acontece? As pessoas que estão usando isso a seu favor como ferramenta de produtividade, De trabalho. de negócios, de trabalho, tá um passo acima. Tá um degrau acima. Tá numa outra posição. Então, o grande limitador pode ser o ser humano. Pode ser. Mas eu ainda não quero cravar isso, porque eu acho que tem muita coisa acontecendo e todo dia tem coisa nova. E tem muita coisa pra acontecer E ainda, tem muita né? coisa para acontecer. Todo dia, todo dia, todo dia. Tem dias que eu acordo e falo, nossa, eu tô ultrapassado. Olha, eu tô ultrapassado. Aí quando eu vou ver, realmente, eu tenho que estudar mais. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que tem muita gente que está mais atrás. Então, quer dizer, eu sei muito pouco, mas muito mais que muita gente. E eu tô falando isso porque vocês devem ter esse sentimento, pô, não sei nada. O tempo todo. Todo dia. E na verdade, o que acontece? Existe também uma questão tem o marketing de massa, né? Que está muito agressivo. A hype. Né? Em cima da inteligência artificial. E existe também o noticiário, né? O noticiário que diz a IA vai chegar e vai acabar com tudo. E, na verdade, o que eu entendo existem tarefas e atividades que a Jéssica, o Alvin, com um grau de experiência, maturidade que vocês têm, vocês não precisam ficar executando aquelas microtarefas. Exato. E por que não trazer a IA para ser o seu aliado nessas microtarefas? E aí eu entendo nesse ponto. As pessoas que estão com medo, a IA vai tirar o meu emprego, mas ela vai criar outros. Só que você vai ter que se atualizar. É, como tudo, né? Como tudo. Então, você precisa entender quem você é, que carreira você quer seguir, o que você quer fazer da vida. E aí, neste momento, a IA vai entrar, não vai entrar, porque a IA ela tem que entrar para realmente tirar as tarefas que são automáticas do ser humano. Porque o ser humano tem uma capacidade muito maior de entrega do que você ficar fazendo serviços repetitivos. Sim. Então, lá atrás, no nosso momento fabril, precisava de pessoas fazendo execuções Repetitivas o tempo todo. Agora, eu entendo que a gente vai entrar numa nova situação. O ser humano, ele tem a capacidade de criar e de se relacionar e de explorar muito mais o progresso, né, das coisas. É que a gente saiu de um ambiente fabril, né? Que era só indústria gigante, trouxe para dentro de casa, né? Acho que a internet facilitou e às vezes as pessoas confundem muito essa facilidade. Agora eu posso tudo com aquele senso, pelo menos, de responsabilidade, que eu posso tudo, pode. Desde que, etc, etc. E entra num paradoxo muito louco da aviação, né? Imagina um avião de 20 anos atrás. Imagina o avião do 14 bis lá, Santos Dumont. Hoje em dia o avião é extremamente moderno. Como ela falou, se eu apertar um botão literalmente hoje, o avião pousa sozinho. Mas continuam acontecendo acidentes. A gente culpa o ser humano? Não.
Na verdade, eu culpo o ecossistema, né? O homem, o meio e a máquina. É muito da interação desses 3 elementos que geram outputs não tão bons assim, etc, etc. Aonde que está o perigo? O perigo está assim, um jovem que tem um sonho de trabalhar na aviação, ele ser seduzido que a IA vai trazer para ele o que vocês que têm uma grande experiência não vai trazer. É o que a gente chama de hora de janela. Isso. Isso é um Campo de perigo. batalha. Isso é um perigo que aí envolve a questão do ser humano. Então, por isso que é muito importante os treinamentos que vocês trazem na empresa de vocês, para que os jovens que têm o sonho de trabalhar na aviação entenderem que a IA não vai trazer o que a experiência traz. Isso a gente já vivenciou, né? A gente tentou ir para uma linha na parte de comissários, principalmente liderado pela Jéssica, e depois eu um pouco mais de pilotos. E aí vai muito na questão da sedução. O acesso à informação é muito fácil hoje em dia. A gente foi para uma linha de focar sempre nas soft skills, habilidades não técnicas. Por quê? É o que você vive todo dia, certo? Certo. O problema não é decorar o manual. O problema não é aprender a mexer no Google. O problema não é saber escrever. O problema não é fazer uma faculdade. O problema é se relacionar com pessoas. Relações interpessoais. Não levar para o pessoal, que a gente já não tem essa capacidade. Entender o que ela está fazendo naquele momento pode ser o melhor para resolver aquele conflito. Vai dar conflito com as suas crenças pessoais, por exemplo. Então, sempre a interpessoalidade, a relação entre pessoas e tudo mais, vai ser o grande diferencial. Porque a gente vê as notícias, vamos falar de aviação, né? Os problemas que acontecem, que hoje viralizam na internet, tudo está em cima da relação humana. Claro. Sim. Então, um profissional que está lá dentro do avião, ele tem um checklist, ele tem que seguir um procedimento. Sim. Só que se ele levar, dependendo da situação, a ferro e fogo esse procedimento, ele vai causar um dano muito maior do que se ele tiver uma inteligência uma emocional. inteligência emocional em lidar com aquela situação e negociar com aquele passageiro algo que precisa para que tudo continue funcionando. Mas olha que louco, né? Checklist a gente tem, só para procedimentos técnicos. Mas não tem checklist de como falar com fulano e ciclano na situação ABC, porque o ser humano é uma caixinha de surpresa. Isso mesmo. Exato. E as seleções a gente tem para provar. Historicamente, comissários, até um pouco mais que pilotos. Mas o comportamental é o que está fazendo a diferença. Quando a gente leva para a linha da via pré-treinamento de pilotos comissários, é isso. Mas é difícil botar na cabeça das pessoas que estão vindo, querendo esse preparatório, de que isso é necessário. E a gente entra na linha da técnica de vendas, né? A gente vende o que ele quer, mas depois a gente acaba entregando o que ele precisa. Mas a maior barreira é conseguir trazer ele para dentro do sistema. Convencer ele. Até porque tem várias pessoas que fazem isso. Então, assim, como mostrar que realmente... Porque é que a gente já conversou, acho que no outro podcast, falando de mentoria, né? Que é um termo aí que está muito queimado e que nada mais é você trazer o seu conhecimento de anos para a pessoa vencer aquilo rapidamente, ultrapassar uma linha que ela quer. Tipo, ó, você não precisa passar por isso. Eu já passei, vem aqui que eu te mostro como é que é. E aí, mostrar um caminho. Exatamente. Mostrar um caminho. E tá muito queimado esse termo. E pra gente é mais difícil ainda, porque mentoria de soft skills, quem quer? Quem quer se desenvolver como uma boa pessoa? Porque todo mundo acha que é uma boa pessoa, até que se prova o contrário, né? Que é na hora ali do dia a dia com o outro. Ou desenvolver uma questão, porque todo mundo acha que... E eu ouvi isso ontem. Você tem que estar preparado para ouvir, não para responder. E todo mundo tá preparado para responder. Às vezes a pessoa tá falando com você, você já tá ali. O que eu vou responder? Você nem tá ouvindo o que ela tá falando. Entende? Então, assim, e isso pega muito, é o que a Kelly falou. Dentro do avião hoje, as pessoas se preparam para responder, porque tá todo mundo nesse... Depois da pandemia Mas olha, eu vejo que assim, existe também, eu vou falar eu como consumidora. Sim. Aí o Fabrício aqui também, que eu acho que deve ser uma das maiores polêmicas que tem dentro da aviação hoje. Tá. Você dormiu bem essa noite? Como é que é? Dormi super bem. Mas, gente, esse assunto, ele eu acho que, se você fizer uma pesquisa de satisfação com passageiros, eu acho que esse deve ser o que tá no Então já comenta top aqui one. pra gente se você acha a mesma coisa com aquele. Eu já quero muitos comentários aqui sobre isso, hein? Vai, gente, Kelly. a regra é clara. Nem Você sempre. tem que levar uma mala de mão. No compartimento está lá o seu número do seu assento e lá cabe a sua bagagem de mão. Tá. E aí,
a regra está clara, mas ninguém segue a regra. Não. E aí vira um desconforto absurdo para todos, para os funcionários e para os passageiros. Exato. Os passageiros que não cumprem regra, esse é o primeiro ponto. Exato. Sei que vocês vão falar isso. O passageiro que não está cumprindo a regra. E aí, como ele não cumpre a regra, a gente precisa, dependendo da situação, Que alguém gerencie isso. você vai falar. Já aconteceu comigo com o Fabrício várias vezes da gente falar assim pro nosso colega ali do lado, que sentou do lado: olha, você está usando o meu espaço aqui. Uhum. A pessoa, por bom senso, ela vai lá e tira Uhum. e se organiza. Sim. Mas existem as pessoas que não têm bom senso. Elas entram, colocam todas as bagagens dela acima do que deveria e sentam lá no meio do avião. Gente, vira um caos. Aí vem a questão do soft skill. Uhum. Porque se o funcionário ele não está preparado em lidar com essas situações, que é o que você falou, o ser humano é uma caixinha de surpresa. Exatamente. Se ele não tem o soft skill, ele vai seguir um script. Vai. Da cabeça dele. E vai continuar. E aí vai continuar o caos instalado ali. Sim. E aí tem horas que eu vejo algumas situações dentro de avião que eu falo assim, gente, Não precisava. não precisava. Era só todo mundo seguir É. a regra. Mas como aí vem a questão do ser humano. Existe A que vai fazer, Não vai. vai resolver Tem essa um pouco, situação? essa situação específica tem muito cultural, né? É, Quando a gente cultural. vai pra fora, por exemplo, exterior, lê esses Estados Unidos principalmente, eu já passei por casos onde é grupo 1, 2, 3, 4, 5 de embarque, entra primeiro e tudo mais. O grupo 4 e grupo 5, o pessoal lá de cima da porta do avião, ó, todo mundo a partir de agora é despacho de malas. Nossa, mas eu não posso nem ter, eu como brasileiro, não posso nem tentar ver se tem espaço? Não. A partir de agora, ninguém entra mais com mala. Pra quê? Pra evitar esse tipo de conflito. Então, é. quando a gente começa a analisar, vem um pouco de cultural, a gente levar pro pessoal, Totalmente. permissibilidade. O Brasil é um dos poucos lugares que eu conheço que dá muita voz pro cliente e tá tudo bem, buscando sempre aquela satisfação excessiva e tudo mais. Direto, né? Exterior, Europa, Estados Unidos. É Os diferente. comissários são muito grossos, é isso. Os caras só Isso, estão é lá pra verdade. fazer o serviço, ponto. São mesmo. Se além disso der pra tratar bem, a gente trata. Claro que tem suas exceções. Mas aqui a gente tá com tudo embutido. Então tem muito de uma análise do ser humano. E é o que você falou. Vem tudo lá de cima. Geralmente alguém tá mandando alguém fazer, alguém tá mandando fazer, alguém tá mandando fazer, alguém tá mandando fazer. Só que às vezes quem manda fazer aqui Não tá lá dentro. não tá aqui. E também não tá disposto a ouvir o que essas pessoas aqui estão... Eu sei que é difícil. Imagina uma empresa com 10, 15 mil pessoas. Se dá voz para todo mundo, por mais que seja o cenário ideal, pode virar uma confusão. Mas aí entra, mais uma vez, o papel da liderança, né? Isso. Existem técnicas específicas. Ah, você gerencia no máximo 6 pessoas. Esse de baixo, mais 6. Se você consegue fazer toda essa cadeia, aí você consegue, entre aspas, ouvir todo mundo. Mas são conflitos que são gerados através de, vamos dizer, etapas que são puladas, que não deveriam, talvez para tentar satisfazer todo mundo e que no final das contas não satisfaz ninguém. E geralmente o primeiro a resolver esse problema é essa senhora aqui que tá lá esperando vocês com um sorriso no rosto. É, exato. Aí deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Num momento de conflito como esse, então a gente sabe que vem o papel da liderança, os procedimentos, tudo que deveria ser feito. No momento de muito estresse, vamos colocar a mala de mão como o pivô da história, muito estresse. A comissária é a primeira que tenta resolver esse conflito. Isso. Se sai fora do controle, isso vai para a cabine? Vai. Pergunta para ela, né? Vai. Nós temos uma hierarquia a bordo, né? Então, tem o comandante, que é o responsável, que assina por tudo e responde por tudo. O copiloto, que é o segundo em comando. Na falta do comandante, nós temos o copiloto. Aí, por ordem hierárquica, lá atrás, temos o comissário líder e os comissários auxiliares, que geralmente é que nem o comandante. O comissário líder é mais antigo ou faz um processo seletivo e passa por isso, e aí ele fica como líder. E os demais comissários. Então, quando acontece uma coisa nesse estilo, primeiro, quem vai gerenciar ali é o comissário junto com a equipe de solo, se a porta está aberta.
né? Porque o pessoal de solo que faz o despacho de bagagem, então a gente não tem esse controle. E aí são eles que fazem isso, quando dá problema com assento e bagagem. E aí não deu, tentamos de tudo, fizemos ali o que podia ser feito, saiu do controle, a gente passa para o comissário líder, que já vai estar sabendo, porque um vai falando para o outro, e aí já avisa o comandante. Então, assim, na verdade, as comunicações são muito bem alinhadas, que é a questão do CRM. Então, assim, tudo o que está acontecendo dentro do avião, o comandante tem e deve saber. E isso é regra. Então, assim, tudo é passado para a cabine de comando. E no final, quem decide é ele. Até se vai chamar a Polícia Federal, que a gente tem isso de tirar, desembarcar esse cliente com a polícia, enfim, que aí a gente fala que é um cliente indisciplinado, do tipo, foi para cima do comissário, teve alguma reação do tipo. Então, mas essa é a regra, assim, tudo tem que passar pela cabine, o comandante tem que saber de tudo que está acontecendo, até porque a profissão de comissário é que nós somos os olhos ou os ouvidos do comandante na parte traseira do avião. Okay. Ele não tem como ser onipresente e estar no avião inteiro. Então, a nossa função ali dentro é isso. Isso traz um senso de responsabilidade absurda, porque imagina só, se ela espancou um passageiro e eu que sou o comandante do voo, eu que vou responder criminalmente por isso? Chega até a ser meio contrassenso, mas alguém tem que mandar mais, ponto. Sim. Vocês são sócios, mas alguém tem voz em decisões específicas. Eu mando mais na parte de vendas, eu mando mais na parte de estratégia. Primeira coisa, alguém tem que mandar mais, porque todo mundo mandando a mesma coisa fica meio que terra sem dono. A realidade é essa. Partindo do princípio que ela tem que dominar todas as habilidades, ela começar a entender a hierarquia, quem é o próximo que eu vou escalar, quem é o próximo, quem é o próximo, quem é o próximo, para chegar no comandante, como é que eu vou tomar uma decisão se eu não estou exatamente ciente dos detalhes que estão acontecendo lá atrás? Exato. Porque assim, ela é uma ótima profissional, tá me passando tudo, mas ela tem o viés também da segurança. Às vezes o passageiro tá com outro viés que também tem razão. E chamar a Polícia Federal hoje em dia, como o exemplo que ela deu para desembarcar alguém, é uma medida extrema. Dá um problema literalmente federal. Então, precisamos chegar nesse ponto? Não. Mas também envolve liderança. Se eu não chegar nesse ponto, nessa situação, será que ela vai continuar acreditando em mim em problemas piores quando a porta estiver fechada e todo mundo confinado lá dentro? Então, é uma linha, não vou dizer nem que é tênue, mais fina que uma navalha de faca para que você consiga tomar as decisões que, entre aspas, agrade a gregos e troianos. Exato. Porque, no final das contas, eu não posso perder a minha equipe. Exato. Vamos dizer que o passageiro é o meio que paga meu salário e tudo mais, mas a minha equipe é o que vai ficar 6 dias comigo, indo para os hotéis, longe da família, e eu tenho que estar com eles juntos comigo. Ponto final. Exato. E existe uma linha muito tênue dentro da aviação, que é exatamente isso que o Alvin trouxe, que é muito ruído. Pensa, eu não estou diretamente falando com ele ali, frente a frente. Às vezes eu tô falando com ele pelo interfone. E existe essa coisa do telefone sem fio também. Eu tô numa situação, eu passo rapidamente para uma pessoa que vai avisar ele. Entende? Então a gente tem essa barreira dentro do avião também, que, tipo assim, pode dificultar a tomada de decisão dele ou pode agravar a minha. Sim. Que tem essa demora. Agora extrapola isso para uma situação de emergência, avião despressurizando, motor pegando fogo e tudo mais. Exato. O quanto que não tem que ser assertivo. Exato. Sim. Tanto que teve um episódio, eu não vou contar ele inteiro porque ele é muito grande, mas teve um episódio que eu tive que falar para outra comissária que também era auxiliar, mas eu estava na função de líder, eu tive que falar para ela assim, eu e o comandante, nós decidimos que nós vamos seguir assim, então nós vamos seguir assim. Porque ela já estava numa questão de, tipo, duvidar, e aí eu estava perdendo uma pessoa da equipe, como o Alvin falou. Então, se eu perdesse ela ali naquele momento, eu ia ter uma emergência a bordo. Entende? Então, se eu não fosse direta e clara com ela e tomasse a frente do tipo, eu estou decidindo isso, e o comandante está ciente, nós vamos seguir assim, eu tinha dado uma M, entende? Então, assim, dentro do avião, com essa questão, porta fechada, 174 pessoas a bordo, uma situação insalubre, que foi o que aconteceu na minha situação. Tava quente, teve uma porrada de coisa, mas assim, se eu não tomasse essa decisão, tinha dado merda. E foi coisa, assim, de 5 minutos. É muito rápido. E é isso que eu vejo que é muito interessante na experiência que vocês têm e como que vocês trazem isso para o trabalho atual hoje da ViaPrep. Sim. Como é importante todos esses, o soft skill que o treinamento de vocês traz para quem quer trabalhar na aviação e olhando para o lado do business, como que o dono de uma empresa hoje, ele precisa entender hierarquia,
Ele precisa entender comunicação, porque são pilares essenciais para o andamento da empresa dele. Porque são situações que vão ocorrer na empresa. Acontece aqui com a gente. Se no início nós não tivéssemos definido aqui papéis, a gente já está o tempo todo... É o que você falou. Atrito. Querendo mandar mais que o outro. Exato. E na verdade, porque... toma a frente, né? E toma a frente de algo que não deveria. E ninguém anda pra frente, fica só andando pro lado ou pra trás o tempo todo. Então, e aí vem a questão IA versus ser humano. Volta naquilo, né? Volta de novo. Então, assim, hoje, o dono de uma empresa, ele passa por diversas situações. Então, ele tem que contratar, ele tem que cuidar de processo, ele tem que cuidar de cliente, ele tem que cuidar de faturamento, ele tem que cuidar... Exato. E se ele não eleger os braços dentro da empresa, ele não consegue. E não tem IA que vai fazer por ele. Exatamente. Não tem IA. Então, eu vejo o papel muito importante hoje da mentoria de vocês, tanto da parte da aviação como da parte do business, o quanto é importante a experiência que vocês trazem versus o que é a realidade hoje das outras empresas, né? Pra fechar o episódio de hoje, pode ser você, pode ser você, pode ser os dois, quem decide mais nessa hora, não sei. Não é bem assim não, viu, gente? Não é bem assim. O maior conselho que vocês poderiam dar para alguém que está querendo usar IA, ou que talvez não tenha percebido que já está dependente dela, ou que está iniciando, ou uma pessoa mais velha que ainda não sabe desse universo, qual é o maior conselho que vocês deixam para essa galera hoje? Eu deixo o Fabrício falar primeiro. Bom, vamos lá. Aí ferrou. Antes de qualquer coisa, entender para que você vai utilizar a IA. Um ponto. Outro ponto. Hoje existem milhões de plataformas, milhões de... Eleger uma delas como a principal. Eu não queria falar de nomes, mas ou ChatGPT, ou Gemini, ou Perplexity. Escolhe uma. Cloud. Pensa em uma para ser o seu braço, o seu assistente. Por quê? Ela vai aprender com você. Você vai ensinar ela quem é você. É esse que é o ponto principal. Hoje, eu até costumo dizer, eu aprendi isso e eu estou utilizando isso no meu dia a dia. Criar um arquivo vivo. O que é arquivo vivo? Você pegar, sabe o bloquinho de notas do iPhone? Sim. Isso. Você escrevendo tudo que você faz no dia a dia. Sim. O Cloud, que ele vai... E você pegar todos esses arquivos e jogando dentro da IA. Alimentar. Ela vai começar a entender a sua rotina. O que você faz. Hoje, a minha IA, quando eu vou falar com ela, ela já fala sobre a Dudimix, já sabe o que a Dudimix fala, já sabe quem é o Fabrício, já sabe quem é a Kelly, e já começa a entender. Mas eu venho adestrando ela. Adestrando é bom. É literalmente isso. É isso aí mesmo. E é literalmente isso. Por isso que eu falo, ela hoje é de suma importância para mim. Então, tudo que eu peço para ela, ela já sabe para onde eu estou querendo caminhar. Aí, se eu falar para você fazer a mesma pergunta para a sua IA, você não vai ter a mesma resposta. E às vezes as pessoas acham que a resposta é unânime. Universal, né? Negativo. Exato. Legal. Entendeu? Legal. Então, pense, para que você precisa? Tem IA. Ah, tem IA que faz vídeo, tem IA que faz... Mas tudo depende de um contexto. Para fazer um vídeo, você depende de outros recursos. Sobre mim. Você precisa de um prompt, você precisa de informação, Sim. você precisa de um roteiro. Total. Você entendeu? Sim. Você precisa de imagem. Então, o caminho... É difícil eu falar, você usa isso, isso, isso. Você usa... Não. Antes de qualquer coisa, precisa entender o que você quer. Para onde você quer caminhar. Porque dependendo para onde você quer caminhar, você usa isso. Vamos pensar o seguinte, a IA veio para otimizar a nossa vida. Ela vai evoluir, vai mudar muito, muito. Em pouco espaço de tempo. Hoje, esses dias eu ouvi até um grande player do mercado falando, um perguntou para o outro,
que você vê daqui 5 anos? Vamos dizer, você, Fabrício, em 2030, o que você vê? Ele virou para o outro e falou assim, hoje eu não consigo me imaginar. Com tanta evolução dia a dia. Eu só tava esperando os carros voadores. Eu vou falar que eu tô decepcionada. E muita gente tá esperando os robôs. Exato. Então, pode ser que aconteça. Eu ainda tô nessa expectativa. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar cada momento. Sim. E é o que eu falo. Hoje eu uso ela ao meu favor. Sim. A favor da minha necessidade. E eu acho que esse é o ponto que as pessoas têm que enxergar. Para onde eu quero ir? Sim. O que eu vou fazer com a IA? Porque colocar lá, ela me deu isso. E aí, você vai fazer o quê? Como o pessoal adora colocar coisa da aviação, fazer seu plano de voo em cima da IA. Então, você tem que ter uma rota, você tem que ter um mapa, você tem que ter ali o direcionamento. Então, você faz o plano de voo e depois usa a IA para ter ali o seu macro, né? Isso. Mas não achar que a IA vai te dar o plano de voo, porque não tem como. Ela não sabe. Fechou? Fechou. Eu vou dar aqui um toque final. Quando a gente fala da IA, o Fabrício trouxe de uma forma bem abrangente. Mas você tem que setorizar aonde você vai usar as suas agentes de IA. Não é abrir o ChatGPT e ficar usando ele. Você tem que criar um processo para isso. E aí, vamos falar da realidade das pessoas. Tem empresas hoje que não tem CRM de atendimento e vendas. Atende direto no WhatsApp. Será que essa pessoa precisa usar IA? Ou ela tem que se organizar primeiro? Exato. Ela tem que organizar primeiro quem ela tem que... A equipe está preparada para usar IA? Então, assim, vamos deixar aí para um próximo episódio. Vamos deixar essa pulga atrás da orelha aí. Fechou? Quer encerrar? Fechou. Não, bora lá. Não, encerra aí. Eu sempre encerra você agora. Muito obrigado pela presença, curte, compartilha, comenta, como ela fala, isso aqui vai ser do tamanho que você quer ser. Muito obrigado, Fabrício e Kelly. Valeu. Obrigada. Vocês vão voltar aqui em breve, muito provavelmente. Exatamente. Um beijo e até o próximo Tá No Ar Podcast. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.